por que não conseguimos expulsar o espírito? Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje, ele traz a continuação do evangelho de sábado sobre a transfiguração de Jesus. Jesus pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe com eles no Monte Tabor para um momento de profunda oração. Então, embaixo, na planície, podemos dizer, fica os outros 9 discípulos. E esses 3 discípulos que estão com Jesus vivem uma experiência espetacular de Deus. Ali eles têm uma experiência como jamais houve na vida deles e até mesmo na história. Ali eles têm a experiência de ver a glória de Jesus. Jesus se transfigura em oração. Ali eles têm a experiência de ver o testemunho de Elias e de Moisés. Então, a palavra, a lei, os profetas se torna algo real, presente diante dos olhos dele. O que era só um livro, o que era o testamento, o que era a lei, que era de fora, agora está diante dos olhos dele como um testemunho vivo, para mostrar que a lei e os profetas era uma realidade espiritual que provinha de Deus, e somente a experiência com Deus podia abrir os olhos deles para entender a realidade dos mandamentos, das palavras de Deus. E o maravilhoso é que tudo isso estava apontando para Jesus. Toda a lei, toda a profecia tinha como centro Ele. Ele é o cumprimento perfeito da lei, Ele é o cumprimento perfeito das profecias dos profetas. Então essa experiência ainda vai muito mais além do que uma experiência profunda, espiritual, porque eles ainda têm uma experiência de ouvir a voz do Pai. Então o Pai se manifesta ali de um modo único. Ele se dá ali àqueles discípulos como testemunhas de sua voz. Deus volta a falar com os homens. Eles escutaram a voz de Deus, e com toda certeza, quando nós entramos verdadeiramente na oração, é desbloqueado para nós. E nós também começamos a sentir a proximidade de Deus, nós começamos a escutar as palavras de Deus de modo diferente, mas também nós começamos a escutar a voz do Espírito Santo em nosso coração. Isso é uma graça quando nós verdadeiramente mergulhamos na oração, quando nós verdadeiramente nos entregamos a Deus, nós escutamos, mas claro que isso é de modo muito particular, uma coisa sensível na alma. Mas aqui os discípulos tiveram uma experiência de ouvir com os seus ouvidos. Então foi uma experiência que com toda certeza marcou para sempre a vida dos discípulos, uma experiência profunda, ao ponto que Pedro, não somente Pedro, mas os outros discípulos, desejavam continuar nessa experiência de Deus, desejavam permanecer, e eles queriam reter essa experiência por mais um momento. Claro que eles não sabiam
eles não sabiam como expressar, porque a experiência de Deus ultrapassa qualquer experiência que nós podemos ter, de prazer, de felicidade. A verdadeira experiência de Deus, ela ultrapassa, ela vai muito além, e nós não conseguimos reter, porque é ação divina, e nós somos tão pequenos diante da ação de Deus. Então, meus irmãos, esses 3 discípulos, enquanto estão na presença de Jesus, estão experimentando tudo isso. E lá embaixo, o que estão experimentando os outros 9? Os outros 9 estão experimentando o combate contra o demônio. E eles estão ali fracassados nesse combate. Enquanto eles estão ali, um pai carrega o seu filho que está possuído pelo inimigo, e os discípulos fracassam e não conseguem libertar aquela criança. Jesus, quando desce, a primeira coisa que Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Porque Jesus certamente já sabia o que tinha acontecido, já sabia que eles tinham sido derrotados pelo inimigo. E aí, o questionamento dos discípulos: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Meus irmãos, o demônio, ele é uma realidade, mas só vai deparar com ele quem quer verdadeiramente caminhar no lado oposto a ele. Quem está vivendo naquilo que ele quer, não vai encontrar o demônio na sua raiva, na sua ira, porque o demônio, ele não faz questão nenhuma de aparecer a quem já está com ele na sua prática. Mas aquele que está no reino de Deus, como nós vemos a história dos santos, vão deparar com a ação do demônio, vão conseguir perceber que na busca de Deus há um adversário, na busca de Deus há um entrave, na busca de Deus há um combate, na busca de Deus há alguém que quer sempre opor, que quer colocar obstáculos e de toda maneira atrapalhar as coisas de Deus e o reino de Deus em nós. Então os discípulos não puderam enfrentar, porque o demônio, ele, como vai dizer São Pedro, ele ronda a cada um de nós. Ele ronda procurando atacar. E o demônio ronda e ele sabe muito bem a hora de se aproximar e a hora de atacar. E ele, nos conhecendo, nos observando, e o demônio nos observa, ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe o momento certo de agir. E qual foi o momento dele agir na vida dos discípulos? O momento em que Jesus estava distante deles. No momento que eles estavam sem Jesus, o demônio se aproxima. E qual é o momento que o demônio age e ataca? O momento que eles estão sem oração. Meus irmãos, nós facilmente se afastamos de Jesus. Facilmente a gente se afasta da presença de Jesus e nós não percebemos. E isso é o que o demônio mais quer trabalhar. O demônio não quer trabalhar primeiramente para destruir a nossa casa. O demônio não quer destruir a nossa comunidade. Isso é depois. A primeira coisa que o demônio quer é nos afastar da presença de Deus. Porque se nós afastamos da presença de Deus, ele pode se aproximar, trazer tentações, trazer oportunidades, ocasiões. Ele começa a colocar suas ideias, semear no nosso terreno. Mas se a gente se afasta de Deus, a gente perde a proteção. Nós estamos indefesos, nós estamos como ovelhas sem a proteção do pastor, entregues ao lobo. Então sair da presença de Deus é o maior perigo da nossa vida. Nós não podemos sair nenhum dia, nenhum momento da presença de Deus, porque o inimigo está à espreita da nossa vida. Ele está rondando e ele espera nos tirar da presença de Deus. Não pensa que o inimigo, ele quer outra coisa a não ser nos tirar da presença de Deus.
Porque se Ele nos tira da presença de Deus, da missa, da adoração, daquilo que nós costumamos ser para Deus, e às vezes Ele coloca um desânimo, uma preguiça, uma falta de coragem, e nós falamos: não, eu já fui na missa o domingo, eu já fiz isso. Não, quando nós começamos a decair, o demônio já está vencendo. Porque começamos, meus irmãos, quanto mais a gente se entrega para Deus, mais a nossa cabeça está cheia de Deus. E o demônio não entra numa casa cheia de Deus. E quando nós nos afastamos, ele vem e tira de nós a oração. Aí é fatal, porque uma alma sem oração já está morta espiritualmente. Já está fraca suficiente para cair. Então, para ele é muito fácil. E ele pegou os discípulos afastados de Jesus e sem a oração. E é por isso que eles fracassaram. E eles vão questionar Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus disse algo que é óbvio: porque o demônio e esse espírito só sai pela oração. O que eles estavam fazendo, meus irmãos, para expulsar o demônio? Eles estavam fazendo tudo, menos rezando. Não é que eles não rezaram ali na hora, eles não estavam rezando antes. Então, quando a gente é pego de última hora para rezar, até a gente rezar bem, a gente não reza bem. Então é preciso ter uma vida de oração. Por quê? Porque eu vou trabalhar, eu vou servir na igreja, porque eu vou dar... Não, eu preciso de uma vida de oração por causa de mim mesmo. Porque eu sou fraco e o demônio ronda a minha vida. Ronda a minha vocação, ronda a minha família. É o tempo inteiro, meus irmãos. Nós não podemos nunca baixar a guarda da oração. Então peçamos ao Senhor essa vigilância. A gente tem que cuidar da nossa língua, a gente tem que cuidar do nosso comportamento, mas principalmente, meus irmãos, cuidar da oração. E às vezes qualquer coisinha tira a gente da oração. A gente ficou um pouco com raiva, a gente parou de rezar. Ah, não vou rezar não, porque hoje eu não estou bem. Meus irmãos, é exatamente isso. Pare de rezar. E o demônio vai se aproximar. E se você já estava mal, você vai ficar pior. Então peçamos ao Senhor esta graça de estarmos em oração, em vigilante oração, porque nós vivemos um combate e nós sairemos fracassados se nós não estivermos ao lado de Jesus.